favor. Beleza. This meeting is being recorded. Vamos ver aqui. Então é isso, meninas. Hoje a gente está aqui com a Fernanda. Ela vai falar um pouco para a gente sobre produtividade, sobre como nos planejar melhor. Ela hoje está no Canadá, então aí a gente estendendo para mais um continente, né? Fernanda, seja muito bem-vinda e agora é todo seu, fica à vontade. Obrigada, Karine, obrigada a vocês, meninas. Bom, eu vou fazer aqui, eu trouxe uma apresentaçãozinha para a gente estar trabalhando. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Para a gente estar falando sobre produtividade, né? Eu gosto muito de trazer que a produtividade, ela tem um valor muito grande na nossa rotina, né? Às vezes a gente não tem essa noção, esse reconhecimento de entender que para que a nossa rotina funcione, para que a nossa rotina seja fluida, ela precisa ser uma rotina organizada. E nem sempre a produtividade, eu tinha essa visão muito fechada sobre produtividade, que era uma coisa muito pesada, muito rígida, né? E ela não precisa ser assim. Produtividade, na verdade, ela pode ser leve, né? Ela pode trazer essa leveza ali para a nossa rotina. Antes de a gente entrar em um conteúdo, eu preparei isso daqui para realmente ser uma aula, para realmente gerar uma transformação ali na nossa vida, na nossa rotina. Então, eu vi que vocês já estão ali, a Claudiana já está com um caderno, já está fazendo algumas anotações ali. Então, eu quero perguntar para você, o que você busca hoje na sua rotina? Se você fosse mais produtiva hoje, né? Responde essas perguntinhas ali para você. Se você fosse mais produtiva hoje, quais são os resultados que você teria? Na sua rotina, no seu negócio, na sua vida como um todo? Se hoje eu fosse mais produtiva, quais são esses resultados que eu teria? Vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem. Que é muito importante a gente ter essa noção, né? O que a produtividade vai me trazer? Se eu fosse mais produtiva, quais são os resultados que eu teria? E que talvez hoje eu não estou tendo, porque eu não estou sabendo organizar o meu dia, não estou sabendo organizar o meu tempo. Então, isso é fundamental a gente ter essa clareza. O que a produtividade vai me trazer? Eu gosto de trazer tudo que a gente vai fazer com muita intenção, né? Então, eu vim hoje aqui com uma intenção de realmente compartilhar, de contribuir. Se a gente for fazer um network com alguém, a gente precisa ter uma intenção muito clara. Muitas vezes a gente não tem essa clareza, essa intenção. Eu gosto muito dessa frase do Viktor Frankl, que ele fala assim, que o sentido da vida é você dar sentido à vida. E como que a gente dá sentido à nossa vida? Através da produtividade. Eu acordando de manhã e sabendo exatamente o que eu vou fazer naquele dia. Quais são as construções que eu vou fazer? Se eu me dedicar nisso, quais são os resultados que eu vou trazer ali para a minha vida? Então, a gente precisa ter muito claro o que a gente busca alcançar também. Seja no nosso negócio, seja na nossa vida pessoal. Então, trazer isso também para que a gente possa realmente dar sentido à nossa vida. Porque se a gente acorda de manhã e começa o dia sem saber o que fazer, sem saber por onde começar, o que acontece? A gente não está dando sentido nenhum à nossa vida. A gente simplesmente está deixando a vida passar, né? Os dias passarem. Então, a gente precisa sempre ter uma intenção. O que eu vou fazer hoje no meu dia? Fernanda, o que eu vou trazer hoje para essas mulheres que estão aqui? Eu preciso ter essa intenção muito clara, senão é só mais um tempo que eu estou desperdiçando da minha vida, né? E o nosso tempo é o nosso bem mais precioso, aquilo que a gente tem de mais precioso realmente na nossa vida. E muitas vezes a gente não usa, né? Não usufrui disso da melhor maneira. Bom, quem que é a Fer, né? Eu sou a Fernanda Galvão, né? Sou casada com o José Luiz, sou mãe do João, que tem 10 anos, aqui ele tinha 9, eu não atualizei, ele tem 10 anos hoje, o Gabriel tem 18, e hoje a gente mora há quase 3 anos aqui em Vancouver, no Canadá.
E eu gosto muito de trazer essa foto porque foi através da produtividade que eu comecei realmente a aproveitar melhor o meu tempo com a minha família, fazer as coisas que eu mais gosto, né, que é realmente acampar, estar mais em contato com a natureza, estar passeando, conhecendo lugares. E isso é possível quando a gente se organiza. Às vezes a gente pensa que a vida ela precisa ser pesada, e não, ela pode ser leve, e eu posso aproveitar, né, toda a beleza que a vida tem com a minha família, com as pessoas que eu amo, através do quê? De uma organização, de fazer acontecer durante a semana, para que final de semana eu realmente possa aproveitar. Eu sou coach, né, e sou mentora ali de mulheres, né, sou master coach, sou especialista em produtividade, me especializei nessa área de produtividade, me encantei realmente por essa área, e hoje eu realmente treino mulheres para que elas se tornem altamente produtivas, para que elas possam alcançar através da produtividade os seus sonhos, aquilo que elas buscam para a sua vida. Né? E hoje eu amo realmente incentivar as mulheres a olhar mais para essa produtividade. Aqui eu deixei o meu Instagram para vocês, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. É só estar apontando a câmera para, né, para esse QR Code ali, vocês conseguem acompanhar. Eu sempre trago muito conteúdo sobre produtividade, sobre leveza, né? Então tem um material lá também para vocês estarem acompanhando. Bom, o que eu gosto de começar trabalhando? Se a gente não sabe, né? Essa frase da lista ela é muito famosa, mas é uma frase que faz muito sentido para nós. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, eu gosto de ver a nossa vida como se ela fosse um grande quebra-cabeça. Sabe quando a gente vai montar um quebra-cabeça, que a gente pega a tampa do quebra-cabeça para a gente ir olhando aquela fotografia e pegando as peças corretas. Ah, acho que essa peça ali em cima, essa peça pela cor, ela é mais aqui para baixo. Então, a gente pega essa foto do quebra-cabeça para ir se baseando. E eu gosto de ver a nossa vida como um grande quebra-cabeça. Se a gente parar para pensar, todos os dias a gente está construindo algo, a gente está pegando peças para montar algo para a nossa vida. Só que se a gente não tem claro o que é esse algo, qual é essa fotografia que eu quero montar para a minha vida, o que acontece? Eu vou pegando um monte de peças, eu vou fazendo um monte de coisas, mas eu vou chegar no momento da minha vida que eu vou olhar para aquele tanto de peça ali e vou falar, tá, mas isso aqui não monta nada. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação assim, por esse sentimento de construir um monte de coisa, olhar para trás e falar, tá, mas o que eu construí até aqui? Eu, Fernanda, já vivi isso, né? Por isso que eu falo com tanta propriedade. Eu já fiz muitas coisas, né? Olhando para a profissão, assim, eu já fiz muitas coisas. Já trabalhei em salão, já fiz extensão de cílios, já fui para várias áreas, mas sabe quando não era aquilo que você realmente queria alcançar? E aí eu montava, pegava um monte de peça e no final não encaixou, não montou nada. Tinha um monte de peça ali na minha frente que eu já tinha construído, que eu já tinha vivido, que eu já tinha passado, mas que não montavam aquilo que eu gostaria. E é por isso que a gente tem que ter claro, o que eu quero para esse ano de 2022? O que eu busco alcançar? Qual é essa fotografia que eu quero montar esse ano de 2022? Quando eu tenho essa clareza, o que acontece? Eu começo a pegar diariamente as peças corretas para montar esse quebra-cabeça. Né? O que é produtividade realmente? Produtividade é você pegar mais peças com menos esforço para montar mais rápido o seu quebra-cabeça. Isso é produtividade. Quando eu entendo isso, quando eu sei exatamente o que eu quero alcançar, por exemplo, para esse ano de 2022, o que vai acontecer? Eu vou saber exatamente o que eu preciso fazer diariamente, quais são as peças que eu preciso pegar naquele dia para montar esse quebra-cabeça. Então, quando a gente começa a ter essa visão, fica muito mais fácil de a gente saber exatamente o que eu preciso fazer. Tá fazendo sentido aí para vocês? Que eu estou trazendo? Muito. Para mim tá assim, muito legal. Tá muito, que bacana, que bacana. Eu até pergunto para ver se eu não estou devaneando muito, né? Porque às vezes a gente começa a devanear ali, mas é bem isso, né? A gente precisa entender, quando eu tenho essa clareza, né, que muitos de nós falamos,
é exatamente isso. Eu vou saber o para que eu vou ser produtiva aquele dia. Lembra que a gente começou lá com a nossa intenção? Então, quando eu tenho isso muito claro, eu vou para o meu dia com intenção. E aí, o que acontece? Eu começo a aproveitar melhor o meu tempo. Eu começo a fazer coisas que estão relacionadas com aquela meta e não são coisas que eu vou estar me ocupando. Porque existe muita diferença entre ser produtiva e estar ocupada. Na maioria das vezes, ao longo do nosso dia, a gente está fazendo um monte de coisa, mas a gente realmente não está sendo produtiva, porque essas coisas, elas não estão relacionadas com aquilo que eu quero construir, com a fotografia que eu quero montar. E aí não significa que eu vou deixar, então, as tarefas de casa, eu vou deixar de realmente fazer aquelas pequenas coisas, não. Tem tarefas que a gente precisa estar fazendo e que são tarefas de ocupação, mas são ocupações necessárias. Tem outras tarefas que já não, que eu posso realmente deixar de lado. Então, eu preciso prestar atenção realmente nisso. Como a gente trouxe ali, eu também quero que vocês façam esse exercício de definir qual é o quebra-cabeça da vida de vocês. Então, eu quero que vocês coloquem essas duas perguntinhas bem intencional. Eu quero que aqui vocês sejam realmente bem intencional. O que você ganha se você for mais produtiva hoje? Para o teu ano de 2022, se você for mais produtiva, o que você vai conquistar? Quais são as conquistas que você vai ter? Tenha muito claro para que você vai ser mais produtiva. Eu sei exatamente, se eu for produtiva, quais são os resultados que eu vou ter. O que eu vou ganhar se eu for mais produtiva? E aqui a gente pode trazer conquistas materiais, conquistas profissionais, reconhecimento. Então, deixa muito claro para você realmente saber, porque sim, vai ter dias que a gente vai estar mais desmotivada, vai ter dias que a gente vai querer procrastinar, mas se eu sei exatamente o para que eu vou ser mais produtiva, fica muito mais fácil, é como se a gente tivesse um botão, um combustível para a gente apertar naquele dia. Se eu tinha que acordar às 6, para que eu vou acordar às 6? O que isso vai me trazer? Se eu realmente acordar às 6, for mais produtiva, tiver os resultados, quais são as conquistas que eu vou ter? E sempre intencional. Se tiver alguma pergunta até aqui, pode me fazer, tá? Então, eu quero que vocês realmente desenhem a fotografia de vocês. E quando a gente fala em desenhar, é realmente se projetar lá na frente. Se eu realmente fizer tudo o que eu quero fazer, qual a fotografia que eu vou montar? Uma fotografia que represente que você já conquistou aquilo que você deseja. Onde que você vai estar? É de dia? É de noite? Quais são as pessoas que estão com você? Ou você vai estar sozinha nessa fotografia? Realmente definir essa tampa do nosso quebra-cabeça para que a gente saiba exatamente quais são as tarefas que eu preciso fazer e, principalmente, quais são as tarefas que eu não preciso fazer para construir essa tampa desse quebra-cabeça. Vou dar uns minutinhos ali, porque isso é muito importante a gente ter muito claro. Qual é essa tampa que a gente quer montar para o nosso quebra-cabeça? Quando a gente tem clareza disso, a gente realmente começa a fazer as tarefas corretas para alcançar isso, a pegar as peças certas. E aí, como que a gente faz isso? A gente já vai ver, é claro, mas a gente faz através da produtividade. A gente pega peças corretas para montar esse quebra-cabeça. E aí eu não fico só me ocupando, eu realmente começo a produzir para montar essa fotografia. E é muito interessante que a gente tenha até um prazo. Quando que eu quero que essa fotografia aconteça? Onde que eu estaria? Seria uma viagem? É uma fotografia que vai representar. Muitas vezes eu tenho até clientes que me falam assim, que a fotografia ela não está nada conectado com aquela meta. E ela não precisa estar conectada diretamente, ela precisa representar. Se eu sentir que eu estar na beira da praia, tirando essa fotografia, vai representar que eu tive aquela conquista, então é lá que eu preciso focar. É naquela fotografia que eu preciso
visualizar para que eu possa realmente montar, pegar as peças corretas para montar isso. Certo? E aonde que a gente começa isso, né? Eu trouxe aqui uma frase que eu amo demais, que é: não tenha medo de desistir do que é bom para perseguir o que é ótimo. Por que que eu trouxe essa frase? Eu quero que nesse momento você olhe para a sua rotina e você pense: o que está bom hoje na minha rotina? Porque muitas vezes nós estamos tão apegados àquilo que é bom que a gente esquece de perseguir aquilo que é ótimo. Então, vou dar um exemplo aqui, eu tenho um relacionamento bom, mas esse relacionamento ele pode ser extraordinário. E muitas vezes eu fico apegada àquilo que é bom e deixo de fazer ações para construir e buscar aquilo que é ótimo, aquilo que é extraordinário na minha vida. E às vezes na nossa rotina é que estão escondidos os maiores perigos. Por exemplo, eu trabalho em casa, isso é bom, mas se eu não me policio, eu acabo não aproveitando bem o meu tempo. Então eu preciso olhar para isso que é bom, estabelecer horários, construir rotinas, melhorar a minha rotina para que isso seja extraordinário, para que realmente acorde de manhã e faça o meu dia acontecer. E aí eu não fique somente apagando incêndios. Então, olha para a tua rotina hoje e veja o que está bom hoje, mas que você vai abandonar para perseguir aquilo que é extraordinário, aquilo que é ótimo. Pode ser o horário, pode ser aonde você trabalha, tá bom? Mas será que se eu trabalhar em um ambiente que seja mais reservado, isso vai me trazer mais produtividade? Então, é mexer realmente na nossa zona de conforto para que a gente possa, através de uma rotina estabelecida, a gente possa alcançar mais resultados. E aí, você listando isso, eu quero que você traga isso para uma ação. Ok, eu entendi isso. E agora o que que eu vou fazer? Qual ação, uma pequena ação que eu vou fazer hoje que vai transformar isso que é bom em algo extraordinário? Se alguém quiser dividir aqui comigo essa ação, eu vou adorar saber, hein? A Eliane falando que amou essa frase. Será que é essa ou será que é outra? Agora que eu vi. Acho que é essa. Pelo horário, acho que é essa. E tragam isso realmente para a rotina de vocês, né? Às vezes a gente fica muito apegado realmente no que está bom, e quando a gente se projeta para fora, a gente se joga, sai da zona de conforto, a gente percebe que a gente pode alcançar não só o bom, mas o extraordinário. E quando a gente fala disso, seja na nossa vida pessoal, profissional, né? Seja nos nossos relacionamentos, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento com os amigos, comigo mesmo. Tá fazendo sentido? Fê, para mim, o seguinte, com pandemia, eu saí do CLT e fiquei em casa. Então, assim, é muito bom estar com a minha filha o dia inteiro, eu almoço em casa, faço meu almoço. Mas eu tive que abrir mão realmente desse bom para ser ótimo, que é voltar a trabalhar, começar a produzir as minhas coisas. Então, se você fica ali apaixonada pelo filho, por aquela rotina tão gostosa que é, né, almoçar e tirar um cochilo depois do almoço, sem responsabilidades, sem agenda fechada, sem compromissos de horário, faço o que eu quero na hora que eu quero, você perde realmente o ótimo. Uma Sim. outra frase que vem muito de encontro nisso aí é que muitas das oportunidades são apenas distrações. E na vida da Exato. gente, realmente, tem muitas oportunidades, mas aquilo só está te distraindo, te tirando do foco do seu alvo, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas distrações mesmo. Perfeito, por quê, né? Porque o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Então, se eu não tenho muito claro qual é essa fotografia que eu quero montar para a minha vida, o que que acontece? Vamos supor que eu tenho muito claro hoje, eu tenho muita clareza o que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer para alcançar aquilo que eu busco em 2022. Mas vamos supor que a Karina, ela me convidasse para escrever um livro.
eu olhando para a minha meta, para aquilo que eu busco alcançar, para a fotografia que eu quero montar, eu preciso entender, esse livro, ele vai me aproximar ou me afastar daquilo que eu quero? Porque escrever um livro deve ser incrível, né? Escrever um livro pode ser que te coloque à frente, pode ser que te dê uma fama, um reconhecimento, né? Pessoas que são comunicadoras, que têm um perfil comunicador, vão ser muito atraídos para isso. Mas eu tenho certeza que isso me afasta hoje da minha meta. Então, se eu aceitar, o que acontece? Eu vou estar usando um tempo que eu poderia estar focando naquilo que eu quero. E aí eu estou me afastando da minha meta. Então, é bem isso, a gente precisa prestar atenção nos convites que as pessoas nos fazem. Quando a Karina me convidou para essa aula, por que eu aceitei? Porque está de encontro com aquilo que eu busco construir. É falar sobre produtividade. Talvez se a Karina falasse, Fer, vem aqui e conte da tua vida, talvez eu não viria, porque está muito longe daquilo que eu busco construir. Seria incrível. Eu sou uma pessoa totalmente comunicadora, eu amo reconhecimento, eu amo estar falando para pessoas, para mulheres. Então, seria ótimo estar aqui. Mas se ele não está conectado com aquilo que eu quero construir, eu realmente estou desperdiçando o meu tempo. Então, a gente precisa sempre prestar atenção nisso. Né? Esses convites, eles me afastam ou me aproximam daquilo que eu quero montar? E aí é o quê? Se eu fizer e ele realmente não fizer parte do meu quebra-cabeça, é uma peça que eu vou pegar, colocar ali, mas que amanhã não vai montar nada. Então, a gente precisa prestar atenção nisso também, tá? O que a gente precisa fazer? A gente precisa manter a consistência. Não adianta a gente pensar assim, tá, eu aprendi sobre produtividade, eu entendi que eu preciso ser produtiva, então, beleza, agora é só fazer. Não, eu preciso ter consistência, eu preciso continuar todos os dias me treinando, fazendo realmente acontecer na minha rotina. Como que a gente faz isso? A gente precisa entender, se eu continuar fazendo, o que isso vai me trazer? Né? O que vai me continuar fazer seguindo quando todo mundo mais pararia? Não vai ser fácil a gente ser produtiva, não vai ser fácil a gente escrever as nossas tarefas na nossa agenda e falar assim, tá, agora eu preciso sentar e produzir. As distrações vão aparecer, sejam elas umas distrações mais fáceis, né? Por exemplo, o celular. É uma baita distração que a gente tem hoje e que está no alcance das nossas mãos. Mas o que eu vou entender que eu vou virar o celular para baixo para que ele não vibre, para que ele não acione algum lembrete ali. Então, eu preciso ter muito claro o que vai me continuar fazer seguindo quando todo mundo mais pararia, porque isso é a consistência. A gente precisa entender que é uma construção diária. Não há, ninguém nasceu produtivo. Tem pessoas que são naturalmente mais organizadas e outras não. Mas se essa pessoa que é organizada, se ela não tiver essa consistência, ela também não tem resultados. Então, eu preciso entender o que vai me fazer continuar seguindo. E aqui eu quero trazer para vocês como que a gente trabalha esse plano de ação, porque a gente precisa ter uma estratégia para que a gente possa ser produtiva. Todos os dias, como a gente já teve ali início a construir o nosso quebra-cabeça, a gente tem a nossa meta muito clara. A gente precisa ter essa meta muito clara. Se você não desenhou a tua fotografia do teu quebra-cabeça, depois eu quero que você volte e desenhe. Porque o que a gente precisa fazer diariamente? É uma construção, é um plano de ação diário para a gente realmente alcançar essa produtividade. Como que a gente faz isso? Primeiro, eu preciso ter muito claro aquilo que eu busco alcançar, aquilo que eu busco construir. E aí não é para a vida, é o que eu busco construir, de repente, mês que vem, no final desse ano, eu preciso ter essa meta mais próxima também. E aí, como que a gente trabalha isso? A gente vai pegar a nossa agenda, o nosso caderno, e vai pensar assim, ok, entendendo que a minha meta é essa, qual que vai ser o meu foco amanhã? Eu preciso sentar hoje para preparar o meu dia seguinte. E aí eu me pergunto, qual vai ser o meu foco amanhã? Vamos supor que minha meta seja faturar, vamos supor, faturar 10 mil por mês. Eu quero faturar 10 mil por mês.
e isso eu quero que aconteça até abril, vamos supor. Perfeito. Então, eu preciso saber, ok, para que eu fature 10 mil por mês, o que eu preciso? Eu preciso ter clientes. Ok? Qual que vai ser o meu foco amanhã? O meu foco amanhã vai ser sentar e construir um curso digital, por exemplo. Então, beleza, esse é o meu foco amanhã, de fazer o curso digital, desenhar ele. Quais são as 5 principais tarefas relacionadas a esse foco que, se eu fizer, eu sinto que eu já peguei 5 pecinhas do meu quebra-cabeça? Então, pode ser que eu precise fazer no Trello quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu preciso dessas ferramentas escrever os textos que eu vou fazer, eu preciso fazer a apresentação dessas ferramentas. Então, eu coloco sempre 5 tarefas pequenas, tarefas diárias, para que eu possa alcançar esse foco. Então, primeiro eu sei qual é a minha meta, depois eu entendo qual que vai ser o meu foco naquele dia seguinte, e depois quais são as 5 principais tarefas. Abaixo disso, o que você vai fazer? Você vai anotar, no mínimo, 3 coisas que te distraem, que te tiram o foco. Por quê? Porque a gente precisa entender que produtividade, ela precisa ser blindada. Quanto mais eu me blindo, mais eu consigo me manter focada, né? A produtividade, assim, é uma batalha constante entre foco e distrações. Então, se eu sei exatamente o que me distrai, eu preciso fazer ações para evitar isso, para que naquele momento que eu tiver sentada por 1, 2 horas para trabalhar nessas 5 principais tarefas, eu vou evitar essas distrações. E aí você pode anotar coisas diferentes todos os dias. Por exemplo, eu percebo que como eu trabalho em casa, se eu não combinar com meu filho mais novo, João, ele vem aqui e pergunta qualquer coisa em qualquer horário. Então, eu preciso combinar com ele para que, a mãe vai trabalhar agora e quando for daqui 40 minutos você pode falar com a mãe. Então, eu faço essa combinação com ele. E quando eu não fazia isso, isso me distraía muito. Eu estava ali focado, eu estava ali produzindo e ele vinha e me distraía. Então, a gente precisa ter essa consciência também do que me distrai. Nem sempre vai ser somente o celular, né? Pode ser que, se eu for uma pessoa totalmente comunicadora, e estiver trabalhando de frente para uma janela, o que acontece? Vai passar coisas ali que eu vou me distrair com aquilo. Seja um avião que está passando, seja um passarinho, o que for. Então, eu preciso prestar atenção nesses pequenos detalhes para que a gente se mantenha focada, tá? E realmente construir esse hábito para preparar o nosso dia. Construir esse hábito de fazer o nosso plano de ação diário para que a gente possa realmente, diariamente, pegar 5 peças para montar o nosso quebra-cabeça. Imagina como que a gente vai estar no final de um mês, se todos os dias, durante, de segunda a sexta, todos os dias eu pegar 5 pecinhas para montar esse quebra-cabeça, não fica muito mais palpável, não fica muito mais fácil de a gente montar isso para a nossa vida? Se eu souber exatamente quais são as tarefas diárias que eu preciso construir, então é nisso que a gente precisa focar, tá? E aqui vai uma dica extra, né? Identificar na nossa rotina, né, ao nosso redor, o que me atrapalha no ambiente que eu estou trabalhando, são as pessoas, são a TV ligada se eu trabalho em casa, se eu não trabalho em casa, as pessoas ao meu redor. Então, identificar isso e criar estratégias para blindar a nossa produtividade, para blindar o nosso foco. Como eu falei para vocês, antes eu trabalhava numa janela que dava de frente para o meu jardim. E aí eu tinha uma casinha ali que eu deixava comida para passarinho e tal, e vinha um monte de esquilo. Eu amava olhar aquilo. Só que vinha o esquilo, eu estava trabalhando, o que eu fazia? Eu pegava o celular, tirava foto, fazia stories, postava, ficava olhando, ficava ali vendo que um esquilo diferente do outro. E o que aquilo fazia? Não atrapalhava, me distraía, realmente tirava o meu foco. Então, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entendo o que me atrapalha, mais eu consigo criar estratégias para me blindar, para realmente estar focada.
Então, preste atenção no teu ambiente também, se ele está favorável ou não para a tua produtividade, tá? E aqui é realmente estabelecer o próximo passo. O que eu quero que você faça? O que eu preciso fazer essa semana para caminhar um pouquinho mais em direção à minha meta? Extra, fora o nosso plano de ação diário. Isso, se vocês colocarem em prática, vai trazer muitos resultados ali para a sua vida, para a rotina de vocês. Então, coloque em prática todos os dias, pegue um horário. No final do dia, qual que vai ser o horário que eu vou sentar e planejar o meu dia seguinte? Com aquilo que a gente trabalhou, qual que vai ser o foco do dia, as 5 principais tarefas e 3 coisas, no mínimo 3 coisas que me distraem. Fora aquilo, você estabelecendo aquilo e fazendo constantemente, pensa, o que eu posso fazer a mais? Um pouquinho a mais, essa semana, para eu caminhar em direção àquilo que eu quero alcançar, aquilo que eu quero construir. E coloca uma coisinha pequena, para que realmente a gente possa fazer. Eu sei que a gente já está quase, né, no final da semana ali, estamos quase não, estamos na sexta-feira, né, achei que era quinta, estamos na sexta-feira, mas pensa, o que eu ainda posso fazer? Ou, de repente, no começo da semana que vem, para realmente caminhar um pouquinho a mais em direção àquilo que eu quero conquistar. Porque são as nossas decisões, são os nossos direcionamentos que vai fazer com que a gente tenha os resultados que a gente quer ou não. Porque se a gente pensar, tudo na nossa vida são resultados. Eu gosto muito de ver que não existe fracasso e não existe sucesso. O que existe são resultados. E se hoje eu não tenho os resultados que eu gostaria de ter na minha vida pessoal ou profissional, o que eu preciso entender? Que as estratégias que eu estou usando estão fora daquilo que eu quero construir. Dá até para a gente fazer um exercício bem simples aqui. Quem que topa aí fazer um exercício? Tá só a Karina com a câmera aberta, a Karine, mas me digam aí se vocês topam fazer um exercício bem simples. Por favor, eu topo. Tá, então pega a mão de vocês aí. Pega a mão. Agora coloca na barriga. Aperta. Tem pneuzinho aí, Karine? Claudiana, tem pneuzinho? Na minha tem também. O que aconteceu? São as estratégias que eu usei de comer muita pizza, tomar cerveja, fazer coisas que me construíram essa barriguinha. Se não tem barriguinha, que ótimo também, parabéns. Mas se tem, parabéns também, porque foi nós que construímos. Se eu não quero que essa barriga esteja mais aqui, onde eu estou tocando, o que eu preciso fazer? Estratégias diferentes para ter resultados diferentes. Isso é na nossa vida profissional também, no nosso negócio, naquilo que a gente quer construir. Se hoje eu não tenho a quantidade de clientes, se eu não tenho os resultados, se eu não tenho o faturamento que eu gostaria, o que eu preciso fazer? Eu preciso olhar quais são as estratégias que eu estou fazendo. Será que eu estou comendo muita pizza ali também? Será que eu não estou me alimentando direito? E aí é realmente criar estratégias diferentes para a gente ter os resultados diferentes. É simples. É só olhar. Eu tenho os resultados que eu gostaria de ter hoje na minha vida? Não tenho ainda. Perfeito. Mas eu estou a caminho dele ou não? Ou as estratégias que eu estou fazendo estão totalmente fora? Tá fazendo sentido isso? Ó, a Eliane colocou aqui, ó, deixa eu ver aqui, Fê, essa coisa da criança também é um desafio para mim, porque minha filha tem 2 anos. Sim, a gente precisa entender, tem, né, os meus já são mais velhos, é claro, mas a gente precisa entender que eles precisam estar na rotina também, né? Eu não posso simplesmente fechar, né, uma criança de 2 anos num quarto e falar, tá, agora a mãe vai trabalhar. Não, a gente precisa entender quais são os momentos que eu consigo me dedicar. Tem alguma pessoa para me ajudar? Se não tem, como que eu posso estruturar isso? O que eu posso trazer? Eu posso trazer a minha filha a trabalhar do ladinho, dar um brinquedo, realmente na soneca, né? Então, usar esses tempos da soneca. É realmente a gente entender que, sim, vai ter desafios, não vai ser fácil, porque se fosse fácil, todo mundo faria, como a gente não é todo mundo, a gente dá o nosso jeito, né? Então, a gente precisa entender que se fosse fácil, todo mundo faria. Mas o que eu consigo fazer de acordo com aquilo que eu posso?
de acordo com aquilo que está ao meu alcance. E aí é prestar atenção, porque muitas vezes a gente usa situações como desculpas, né, para a gente não fazer, para procrastinar, para deixar de fazer o que precisa ser feito. E às vezes a gente, né, com filho pequeno, a gente fala assim, nossa, eles dormiram, vou aproveitar e dormir. Posso fazer isso? Pode, pode, é uma escolha nossa. Mas a gente precisa entender, será que esse é o momento? Será que eu consigo organizar o meu tempo de uma forma diferente para fazer isso? Então, é perceber isso também, que é aquilo que a gente trouxe. Às vezes eu vou deixar de lado aquilo que é bom para correr atrás do extraordinário, né? Então, é prestar atenção nisso mesmo, tá? E aqui a Eliane falou que ela também tem essa meta de saúde, né? Esse ano eu também tenho. Eu não quero mais realmente ficar com essa barriguinha ali, porque isso está me incomodando demais. E a gente precisa olhar para isso, né? É bom comer pizza? Claro que é. Mas eu posso fazer isso de uma forma diferente, né? Então, é realmente trazer isso para a nossa vida, tá? E era isso, me conta, por que valeu a pena vocês estarem aqui? Fez sentido ali para vocês? É realmente trazer essa produtividade de uma forma diferente, de uma forma mais leve, né? E produtividade, ela não precisa ser pesada, a gente pode realmente construir aquilo que a gente busca construir, tendo realmente uma organização, mas ela não precisa ser pesada, a gente pode estar com a filha, a gente pode, né, aproveitar a vida, porque essa é a beleza, né? A gente realmente poder usar o nosso tempo a nosso favor. Fez sentido aí? Alguém quer compartilhar aqui o porquê que valeu a pena estar aqui? Você vê que essas meninas estão acanhadas para falar hoje. Não estou entendendo, gente. Só eu que estou falando. Ó, ali, fez muito sentido se organizar e estruturar. Nossa, muito Para mim bom. também fez muito sentido essa falar sobre produtividade já no começo do ano e tudo mais, né? Para a gente já engatar e colocar as coisas, conseguir colocar os planos para rodar, né? Para caminhar. Então, assim, foi muito, muito, muito bacana mesmo. Muito obrigada. Ah, Anotei imagina. muita coisa, tive muitos insights aqui, inclusive, quando você foi falando, aí eu consegui. Aproveitei muito, para mim foi muito bom, que eu tô vindo de um tempo de reclusão, assim, porque eu vou até falar, né? Eu só falei para a Karine, não falei para os outros meninos ainda, mas eu tô grávida, acabei de completar 13 semanas, Ai, que eu tô demais. muito, muito feliz. Mas esse início foi muito, muito difícil, eu passei muito mal. E eu me senti mal, assim, e também não tinha força para levantar do sofá, sabe? Que Uhum. foi assim, uma primeira gravidez. Obrigada, Eliane. E foi muito desejada, muito, muito sonhada. Foi uma conquista, assim, inesperada, né? Foi quando eu menos estava esperando, eu fiz tratamento e tudo, também foi um período difícil. E aí, do nada, Deus me abençoou Ou com do essa nada, né? Do realização. nada. É, mas eu não tava, eu já tinha falado assim, foi ano passado, né? Eu falei assim, não vou tentar mais, vou parar com, com o tratamento, vou fazer ano que vem. Porque às vezes a gente também quer ter muito controle das coisas e quando eu Sim. deixei o controle veio. Mas, então, foi uma benção. Então, produtividade para mim agora que eu estou conseguindo sair desse período difícil que eu passei nesses 3 primeiros meses, então fez muito sentido, veio assim, caiu como uma luva, foi ótimo. Muito, muito obrigada mesmo, Que bom, que bom. Fernanda, pelo Bom, esse primeiro, conteúdo. parabéns, né, pela gravidez aí. Obrigada. E o que você busca alcançar para esse ano, assim? Você trabalha com o quê? Eu saí do Brasil, então eu tive uma transição de carreira. Aqui eu estou estudando, eu faço direito aqui, então tem o Uhum, desafio da língua e também trabalho com consultoria de coloração e de imagem. Agora comecei a trabalhar com coloração com as suíças, né? aham, Então comecei bem agora mesmo.
já tenho alguns clientes, então os meus planos é de continuar conciliando as duas coisas, né? Mas eu tenho que engajar mais no Instagram, aparecer mais, mas eu estava zero vontade de aparecer, assim, porque eu me sentia mal todo tempo, então eu não queria estar lá falando de alguma coisa que eu estava mal e também não queria expor esse lado meu, sabe? Então eu me preservei, deu um tempo, fechei, Perfeito. e agora quero voltar porque é uma coisa que eu gosto de incentivar mulheres a ser a melhor versão delas e tirar esses rótulos, tem que ser assim, o corpo tem que ser assado, todo mundo tem que se vestir assim, ou tem que se vestir assado. Então, eu gosto muito desse contato e poder ajudar individualmente. Então, quero muito conciliar e agora com esse desafio também da maternidade, né? Está sendo tudo novidade para mim. Com certeza. Então, E, na verdade, você pode usar bastante, Claudiana, desse recurso, pode usar isso a teu favor também, né? Então, por exemplo, como que uma mulher, né, na gestação, como que ela pode estar, né, ainda usando as cores, ainda atraente ou ainda mais posicionada. Então, tudo isso pode refletir também no teu negócio. Né, se você, sim, porque é um momento que muitas vezes a gente não explora, né, a nossa vivência, a nossa experiência, e essa experiência que faz com que a gente se conecte mais com as pessoas, né, então trazer isso, se você se sente, né, confortável, porque uma hora ou outra a barriguinha vai aparecer realmente, né, e aí sim, não tem já muito, está aparecendo. e aí não é muito a dieta, não, é realmente, né, é a gravidez. E aí é prestar atenção nisso, né? Como que eu posso usar isso também? Porque muitas mulheres que estão no período de gestação não se sentem tão confortável ou tão atraente. E aí é trazer essa brincadeira também com as roupas, né? Isso, e é uma dor minha agora que eu perdi as minhas roupas de uma hora para outra. Minhas calças não fecham, o casaco não fecha, então eu tô tendo que me reinventar. Então, esse período, assim, eu passei fechado comigo, mas foi uma experiência e acabou me dando conteúdo que que eu pretendo abordar agora, que eu já me sinto um pouco melhor para falar sobre isso, sabe? Claro. Então, sem ter que comprar tudo de novo, e aí, o que fazer? Como passar por isso sem jogar tudo fora, se sentir bem e tudo mais. Essa está sendo a minha dor, e eu estou Uhum. trabalhando nisso. Então, E eu acho que é pode uma coisa ser que eu vou que poder esse seja, contribuir. e pode ser que seja um desejo de outras mulheres também, né? Essa sua dor, esse teu momento, pode ser que seja o desejo ali de muitas mulheres, e aí é prestar atenção nisso, né? De como que eu posso Uhum. usar essa forma também para potencializar no meu negócio. É isso mesmo. A Então, eu Eliane tenho comentou que. ali que fez sentido para ela também. Eliane, se quiser contar aí alguma coisa para a gente, pode contar, tá? Você montou o teu quebra-cabeça, né? Enquanto isso, eu corri ali para pegar uma coisa. Eu fiz uma coisa diferente esse ano. E eu achei muito válido, porque a gente vê muito falar sobre a roda da vida, que não vai dar para vocês verem tanto, mas o que eu fiz? Eu peguei uma folha em branco, eu coloquei aqui 8 áreas da minha vida, coloquei bem no meio aqui um texto que faz muito sentido para mim, que é Provérbios 16:3, que diz assim: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui uma fatia de pizza, né? Em cada um aqui, ó, eu puxei. Deixa eu ver se aqui ficou melhor. Eu puxei um quadrante, né? Então, por exemplo, na minha área espiritual, o que eu quero fazer esse ano para melhorar a minha área espiritual? Os meus propósitos, né? E aí eu fui colocando na frente. Porque a gente é muito acostumado a fazer aquela roda da vida, e aí a gente coloca assim: 5, 8, 10. Mas onde que eu quero melhorar? Então eu senti a falta de escrever. Falei assim: olha, isso aqui tá 6 porque eu ainda quero melhorar nessa área. Então o que eu coloquei? Ó, espiritual, propósito, contribuição social, pessoal, intelectual, profissional, hobby e saúde. Eu fiz dividi aí em 8 fatias de pizza. E para cada um eu coloquei o que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, esse ano eu preciso voltar ao dentista,
ginecologista, eu preciso melhorar minha alimentação e atividade física. Isso é para minha área da saúde. Então, todo dia eu bato o olho aqui e falo assim, uau, nessa parte aqui eu tenho que colocar isso no meu planejamento. Que dia que eu vou marcar o médico, né? Tem que colocar. E aí depois eu posso vir e ticando as coisas que eu já fui alcançando, né? Perfeito. Então, pus isso. Tá do lado do meu vision board, coloquei bem numa prancheta, assim, então fica pendurado lá na parede do quarto. E uma outra coisa que eu fiz foi a minha rotina diária, então com horários, né? O que eu vou fazer, que hora que eu vou acordar. Isso aqui, para mim, é uma coisa que precisa de ter uma flexibilização. Eu não sou aquela pessoa que é muito minuciosa com horário, sabe? No sentido assim, eu não gosto de falar que toda segunda-feira, 8 horas, eu vou fazer a mesma coisa. Não funciona para mim tão bem. Mas eu sentia falta de ter uma agenda, de saber assim, olha, que dia que eu posso marcar uma mentoria com o cliente? Esse horário vai ser desse horário. Que hora que eu vou estar com a minha filha? E é o que você falou, né? Olha, filho, agora a mamãe vai ficar 40 minutos aqui dando uma aula. Não, agora é o horário da minha filha, né? O horário com o meu esposo, eu tenho um horário com ele. Então, isso aqui também me ajudou demais. E são 2 ferramentas que eu estou usando agora para o meu planejamento, que estão fazendo muito sentido, está me ajudando muito agora nesse início de ano. E trabalhar com o nosso tempo, assim, através de blocos de tempo, né? Ter essa visão da nossa semana, por exemplo, segunda de manhã eu faço atendimento com o cliente. Terça de tarde eu fico com a minha filha, né? Realmente ter esses horários estabelecidos facilita muito, não é estar preso na agenda, mas é realmente ter essa liberdade de que, ok, para eu atender cliente, fazer uma mentoria com algum cliente, vai ser toda terça e quinta na parte da tarde. Então, ali eu sei que eu posso agendar, nos outros horários não. Então, isso é bem importante mesmo. A Eliane está falando aqui que ano passado ela teve dificuldade de conciliar o profissional com a maternidade, né? Então, esse ano eu estou trabalhando nessa organização e metas também. Perfeito? E a gente precisa ter esse olhar, né? Que não, assim, não é fácil, né? A gente conciliar, trabalhar em casa, né? Ter 2 crianças, realmente olhar para isso com uma forma, assim, mais leve. Que a gente, né, a gente consegue, né? Todos nós temos 24 horas durante o dia. E tem muitas mulheres que são mães e que têm resultados. Por que a gente não tem? Né? Porque a gente não sabe estabelecer algumas prioridades. E precisa olhar para essas prioridades com muito carinho, para a gente poder ter esses resultados, né? Perfeito, era isso então, Karine. Acho que se você quiser, então, colocar aí para parar a gravação, por favor, Fê. Perfeito.